Olá, eu sou o professor Henrique Gâmbaro e sejam bem-vindos a mais um episódio de Falando de Gestão com o professor Henrique Gâmbaro. Hoje nós temos um assunto muito legal que é liderança e ESG. Com quem? Com o professor Maurício Chiesa. Né, professor? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Henrique. Obrigado a vocês que nos assistem. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do que a gente aprendeu, vive, vivencia, né? Afinal, experiência, quem a tem-se a todo momento se renova, não é verdade? Não tenha dúvida. Eternamente aprendizes. E o que não pode nunca ficar parado. Exatamente. Ficou parado, virou pedra. Exatamente. Né? E, professor, o papo da liderança hoje. Todo mundo está falando muito sobre liderança, que é o bom líder, é aquele que sabe reconhecer as necessidades de seus colaboradores, sabe reconhecer as necessidades de mercado, sabe reconhecer as necessidades da organização. Que caminho que nós estamos tomando? O que está acontecendo de mudança? Bom, a primeira pergunta eu vou devolver com uma outra pergunta. Opa! Ser fofinho ou ser real? Isso é porque a gente pode contar a história aqui, Henrique, de duas maneiras, Sim. né? Para tentar agradar sobre um viés talvez filosófico e não real, Sim. Não que a filosofia não seja importante, não, ou de uma maneira realmente pragmática, real. Então, você escolhe. Sim. É aquele papo, né? A filosofia a gente estuda como que deveria ser, exatamente, né? Na ciência a gente vê como que é. Exatamente. Né? Então, aqui, professor... É prova real. É prova real, então, que é tá ciência, que porque também, uma coisa que me irrita um pouco é esse discurso do ser bonitinho, do ser fofinho. E como isso é muito repetido, acaba virando uma verdade onde o pessoal que está em formação, o pessoal que está estudando, o pessoal que faz uma DM, o pessoal que faz cursos de liderança, olham para o fofinho e falam, o legal é ser fofinho. E não é, né? Certa vez eu ouvi uma frase seguinte, nem todo mundo que te cobra quer teu mal, nem todo mundo que bajula quer teu bem. Né? A questão é realmente a maneira de ser. E quando a gente fala de liderança, é um tema muito batido. Se você perguntar para qualquer tipo de organização, prioridade de investimento em liderança, a 1000 bolinhas, Guaraná de rolha, a gente fala isso. Mas por que ainda assim continua sendo problema? Eu creio que sejam por dois aspectos principais. Primeiro, preparar lideranças para dizer que prepara. É o discurso bonito de um marketing institucional, de venha trabalhar comigo. É aquele treinamento pro forma. 4 horas em 20 anos de empresa, né? Cumprir tabela de maíz lá, um indicadorzinho de hora de treinamento. O segundo realmente é você desenvolver as lideranças perante ao valor que a empresa tem. Certo. Aí aqui esse valor que a empresa tem abre várias vertentes. Sim. A primeira delas, será que o valor daquela empresa é compatível com o valor daquela liderança e vice-versa? Certo. Né? E a gente traz uma outra analogia em 9 bilhões de pessoas no mundo, e é o discurso que não acha gente para trabalhar. É uma crítica que eu faço, não que seja realmente... Mas assim, a culpa da febre é o termômetro. Será que as empresas não têm que evoluir em termos de liderança, em termos de propósito, em termos de performance? A cultura não parou no tempo? Né? E a gente pega aqui, eu tenho traduzido liderança, ESG, para 94% da economia. Abre parênteses, letrando, né? Porque criança a gente ensina, jovem a gente educa e adulto a gente letra. Letrando para 94% da economia nacional, que é micro, pequenas, médias empresas, na sua grande maioria familiar. Que quando acha que uma liderança inclusiva é falar todos. Não. Né? Então você começa a ter os... É um pecado isso, é um pecado. Então assim, vamos falar de liderança? Ok, liderança com propósito SG, beleza. O que é uma empresa humanizada? Não é aquela que te dá um talento quando você entra na empresa, te dá um chocolate dizendo que você adoça a vida da empresa. Uma empresa não é uma família. Bem-vindo à família. Não, uma empresa é uma organização formada por pessoas que por meio de processos alcançam uma performance. Perfeito. Ponto. E quanto mais próximo o propósito da empresa da pessoa, mais aderência, mais qualidade de vida no trabalho, mais bem-estar ela vai ter. Então, a liderança ela é responsável em traduzir o que o CNPJ busca em ações para as pessoas. Então, o líder é a personificação do CNPJ. Então, pois bem, existe líder perfeito? Não. Certo. Aquele líder que quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Entra o senso de justiça. Eu, como gestor de RH, desenvolvo liderança, mas eu não sou a pessoa mais amada do mundo, mas eu sou admirada e respeitada pela confiança, a credibilidade e a imparcialidade.
Sim. Né? Cai por terra aquela visão do politicamente correto, que tem que agradar a Deus e todo mundo. Não é. Porque o que eu percebo hoje, professor, de maneira geral, é que todo mundo tem um pé ainda lá na Revolução Industrial, lá no homem extensão da máquina, entre aquela hierarquia Maslow, aquela a pirâmide, etc. e tal. E muita gente acaba adotando esse discurso, não as ações. O discurso do o chefe legal, o chefe inclusivo. Eu vi esses dias chefe liderança doce, uma coisa assim. Que pega, não, tem que tratar melhor seus funcionários, etc. Sim. Mas o que eu percebo é que, na verdade, é só uma pintura. A maioria dos líderes é só uma pintura, que na frente, no discurso é muito lindo, no discurso é todo vem a mim, mas na prática é muito contrário. Exatamente. O que é uma liderança humanizada? Vamos falar disso? Então, liderança humanizada é aquele líder que treina, que orienta, que dá feedback, que cobra, que pune de maneira correta. Sim. Né? Aí tem todos os livros de teoria, que já tem livro demais, não precisa inventar a roda. Né? Só seguir o beabá já está bem feito. Perfeito. Né? Mas empresa não é filantropia. Certo. Quer filantropia? Abre um instituto, abre uma fundação, o que for, para fazer trabalho social. Tem um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né, do Dale Carnegie, que tem um princípio lá, permita que a pessoa recupere sua dignidade. Então, um bom líder escuta, não julga, avalia, acompanha, orienta, desenvolve junto. Mas treina, troca. Porque chega um momento que até a própria liderança vai perder a autoridade e a autenticidade. Quando eu digo autoridade, não é aquela autoridade de bater a mão na mesa, o dono da van, eu mando na empresa, é minha. Não é isso. Mas ele também precisa ter uma certa postura para manter a credibilidade. Autoridade de postura. Autoridade de postura, exatamente. Então, o líder ele vai saber acolher, ele vai saber ouvir, vai saber entender, vai ser imparcial, justo e humano. Mas ele não deixa de ser um gestor. Sim. Pessoas, processos, performance. Sim. Tem que ter as três, senão não vai acontecer. Nem um líder muito bonzinho, permissivo, e nem um líder muito autoritário. Certo. Né? Você tem que ter realmente uma abordagem equilibrada. Por isso que eu comentei, nem todo mundo que bajula quer teu bem, nem todo mundo que bajula quer teu mal. Nem todo mundo que te cobra quer teu mal e nem todo mundo que bajula quer teu bem. Então, quando a gente fala de liderança, tem livro de caminhão de rodo. Certo. Né? Agora, a empresa precisa entender o seguinte, o líder é a personificação do CNPJ. Certo. Então, um líder que ele tenta ser mais humano numa empresa desumana, ele não está no lugar certo, porque a empresa não vai permitir. Porque isso tem a ver com a cultura da empresa, com o tipo de gestão, local, cultura, valores, tem a ver com a empresa. Exato. E o termômetro, que a febre não tem a culpa o termômetro, é muito fácil dizer que a culpa o termômetro é o seguinte, os números conversam com a gente e os sorrisos também. Né? Qual o teu número? Henrique, me diz uma coisa, por que determina... Se todo trabalho é digno, e o trabalho significa o homem, passando, por mais senso comum que seja, por que algumas empresas abrem uma vaga e vêm 10 candidatos? Outra empresa abre uma vaga e vem 10 vagas. Em 9 bilhões de pessoas no mundo, falar que não acha gente para trabalhar. Então, aí é você colocar o investimento numa máquina e não querer investir numa pessoa. Certo. E quando eu digo investimento, não é apenas em recompensa, não. É em desenvolvimento, é em acolhimento. Né? Me diga uma coisa, como que uma mãe vai performar se antigamente até a gente tinha a questão da estabilidade no período de experiência que não tinha, a grávida hoje já contempla, e desculpa, a expressão é o mínimo. Né? Agora eu te permito, você é pai, eu sou pai, o telespectador é nosso pai, é pai também. Você vai conseguir trabalhar quando a tua família não está bem? Lógico que não. E eu já vi empresas que o funcionário nunca atrasou na vida, mas ela tinha uma política de presenteísmo, né? Anti-absenteísmo, de que se não vinha, perdia a cesta básica. Aí aquele funcionário que trabalhou 10 anos sem uma falta, no dia que o filho dele ficou doente, porque aquela empresa não fornece plano de saúde, foi para uma UPA, foi para qualquer atendimento público. E o pai não pôde acompanhar? Não, o pai até foi. E chegou 1 hora atrasado na empresa, mas ainda chegou. E ele perdeu a cesta básica. Então. Qual que é a entrega desse cara? Então a gente fica culpando a liderança, às vezes, ou cobrando a liderança, sendo que a empresa fala que tem que desenvolver liderança, mas a própria empresa é autoimune, ela mesma adoece, porque o clima organizacional... Ela mesma provoca a doença dela. Exatamente. Eu sempre comentei, professor, e até dando um exemplo, que no final das contas, um cara desse, quando demitido for, ou quando pedir demissão, ele vai aonde?
Ele vai para a justiça do trabalho. Ou por um direito ferido ou uma mágoa adquirida. Exatamente. Entendeu? Então, ou você amou e odiou, ou você puniu e fez tudo errado. E dentro, eu sou advogado e trabalhista, e dentro disso eu vejo que não é nem um direito ferido. Não, é a mágoa. Exatamente. Entendeu? O cara está com mágoa, o cara está com ódio, o cara se sente traído. Exato. E tudo por questão de um líder que não soube se comportar, um líder que não soube fazer uma análise, um líder que só estava ligado aos números e não no contexto. Exato. Tem um livro muito bacana de uma liderança que funciona desde sempre, que chamou Gerente Minuto. É um livro fininho que fala de objetivo minuto, meta minuto, repressão minuto, elogio minuto. Então, assim, começa pelo básico. Eu falei, Minutemans. Exatamente. Agora, me diga uma coisa. Aquela organização que tem somente a cobrança como viés, ou às vezes de coerção, ou aquela empresa que fala o seguinte, aqui... Vamos olhar a legislação básica, que é o mínimo. Né? Aqui nessa empresa, todo mundo tira 30 dias de férias ou todo mundo tira 20. É direito do funcionário. Aí depois a gente vai falar sobre SG. Certo. Né? Governance, cumprir legislação. É direito do colaborador, do funcionário escolher, não da empresa impor. Sim. Né? Mas aquele funcionário... Mas vai explicar isso para o líder. Ou talvez para o proprietário, o dono da van, né, como diz, né? Porque aqui no interior do Paraná, ou nesses 94% da economia nacional, tem muito esse papel, né? O proprietário quer profissionalizar a empresa, contrata um diretor com experiência, mas o cara não tem autonomia de comprar uma resma de papel sulfite. Porque tem que pedir a bênção do Todo-Poderoso, né? Sim. Então, quando nós falamos de liderança, liderança nada mais é do que processo, cultura e permissão. Certo. Porque quem tem o poder de querer, tem que querer. Permitir que o líder faça. Agora, aquela empresa... E outra, o líder, ele impacta... Eu tenho alguns e-books sobre isso também. O líder impacta, inclusive, na geração de GABA, dopamina e endorfina. E cortisol, adrenalina, noradrenalina. Hormônios de ataque, defesa e fuga. Né? Então, o líder ele pode dar uma descarga de hormônio de bem-estar. Quando eu digo líder, não é culpa do líder. Entenda líder como posição. Mas sempre tem 3 pessoas envolvidas. A empresa... que é a cultura, o líder, que é a posição, e o colaborador empregado, que é um agente também. É muito fácil também só culpar a liderança. A empresa tem sua meia-culpa e o colaborador também, porque uma empresa é feita de pessoas. Se nós sairmos dessa sala aqui, salvo se tiver um poltergeist, nada vai acontecer, nada vai se mexer. E é só uma sala. E é só uma sala. Então, essa questão de atrelar muita carga ao líder também, ou às vezes o RH cuida de todo mundo. Mas quem cuida do RH? E eu tenho uma crítica aqui à área de recursos humanos, que durante muito tempo a nossa área falava o seguinte, líder, gestor, vá para coaching, vá para desenvolvimento humano, e o RH não entendeu de negócio. Aí passou a ser aquele área fofinha de assares e perdidos. E muitas vezes o RH, eu também tenho essa birra com o RH. E eu sou de RH, tá? Eu também, tá? Mas o que eu falo é o seguinte, o RH parece que tá distante. Parece que é um maravilhoso mundo de Alice. Ficou ausente do negócio. Ele não sabe do negócio, entendeu? Ele não sabe do negócio, nunca exerceu liderança. Entendeu? Não entende números. Não entende de números e vai lá e quer... Não estou desvalorizando. Tem RHs que são maravilhosos. Mas a maioria fica na limitação tornando o RH quase uma coisa burocrática que nem o departamento pessoal. Ou muito fofinha, investindo em endomarketing, esquecendo os processos raiz. No colo, né? Vou pegar no colo. E quando a gente fala desse RH... Aí fala assim, outra coisa que muito se fala, né? RH tem que ser estratégico. Mas o próprio RH não ganha respeito e credibilidade da diretoria ou da presidência, quem for, aí fica se limitado a achados e perdidos e festas de finais de ano, né? Então, tanto que não é o Maurício que está falando isso, Pessoal, revista Harvard Business Preview, não é o Maurício. Revista Harvard, 2014... Eu não lembro se é abril ou maio a edição, tem uma capa branca com aquelas bombas de desenho animado dizendo o seguinte, vamos explodir o RH. Olha só. Tá? É uma Harvard, não é o Maurício. Por quê? Justamente por isso. Vá fazer coaching, vá se desenvolver. E o RH não foi entender de negócio, não entende de economia, não entende de contabilidade, números, finanças, produção. Precisa entender. Tanto que quando a gente fala da pauta SG, a SG não é de um departamento, SG é uma cultura. Né? Que tem como... Liderança não é do RH. Liderança é uma cultura. Qualidade não é da área de qualidade. É uma cultura. Saúde, segurança do trabalho não é departamento do SESMIT, é da empresa. Você tem a área que te assessora tecnicamente dos processos. Mas a cultura e o comportamento, afinal, somos todos pessoas. E é ele que define comportamento, pessoas. Eu tenho uma frase do GPTW, do Hugo, que eu gosto muito, fala o seguinte. Salva as devidas proporções, mas tem fundamento. Quando nós colocamos as pessoas no centro, o resultado é centrípeto, ele vem.
Quando nós colocamos o resultado no centro, as pessoas são centrífugas, elas são. O lucro a qualquer custo, uma hora o custo vem, e vem caro. Vem na falta de mão de obra, elevados atestados, absentismo, absenteísmo. Então, antes de acontecer o turnover, a rotatividade, começou o atestadinho. Né? A pessoa traz o atestado, foi levar o filho no colégio. Isso, pessoal, é fato, porque por mais que... E outra, a gente fala do CEP, Síndrome de Esgotamento Profissional, que a liderança tem grande influência nisso, né? Que o CEP, conhecido como burnout, que é uma síndrome e de difícil diagnóstico, é uma síndrome de exclusão e não é uma doença de definição, é a última da lista, então você precisa desgastar várias coisas. E ela está atrelada não ao tipo de atividade, mas ao contexto relacional entre lideranças e, entenda, colegas. Então, muitas vezes, não é o líder que adoece, são os colegas, pela permissão, falta de postura do líder, né? Ou você joga bola comigo, ou empresa familiar, né? Empresa familiar é sensacional quando segue procedimento. Quando o cartão de crédito da filha cai, é o princípio básico de governança, né? Cai no cônjuge a pagar da empresa, não vai ter governança. E acreditem, Henrique, eu tenho falado isso e tem repercutido muito bem. Aquela empresa não vai ter SG e governança quando o proprietário da empresa não pode desligar a pessoa que mais é tóxica, que geralmente ou é do RH, que está há 35 anos, ou é do financeiro que está há 80 anos lá, porque mensalmente ela faz o Pix para os 2 amantes ou as 2 amantes do proprietário ou da proprietária da empresa, e se desligar ela, a casa cai. Não vai ter governança. Não vai ter governança. Uma coisa que eu sempre deixei claro para os meus alunos, professor, é o seguinte: o senhor falou da empresa familiar ou da SA, né? Sempre a discussão, né? Qualquer. As duas são boas. Se elas seguirem procedimentos, processos e realmente agirem de uma maneira positiva, não tem melhor e não tem pior. As duas são muito boas de se trabalhar. Exatamente. Agora, a familiar que não segue processo, ou a SA também, que não segue, é porta do inferno para o colaborador. Ponto. Aí ninguém engaja com quem não conhece, ninguém indica quem não admira, ninguém segue quem não confia. Por que as marcas têm os embaixadores? Eu gosto do celular determinado da marca, né? Não sou tão fanático, mas tem colega meu que é fanático com a marca XPTO, quando vai lançar, fica na fila 2 dias para comprar aquele... Então é o embaixador da marca. E pergunto, compra a camisa de um time de futebol, paga caro no show de um artista que gosta, mas a empresa que ele trabalha, que vem o pão de cada dia, ele não tem essa admiração. Por quê? Então eu compro, admiro, engajo com quem nem me conhece, gero riqueza por quem nem sabe da minha existência, brigo por time, brigo por política, brigo por religião, mas a empresa que eu deveria defender não. Né? E eu não estou dizendo ser romântico, não é isso, mas é realmente engajar. Engajar, é uma questão de como o senhor colocou, a questão do propósito. Né? Não usou essa palavra, mas eu cheguei nela, que quando o propósito do empregado, do colaborador, está alinhado ao propósito da organização... Não precisa ser igual, está alinhado, exato. Está alinhado ao propósito da organização, esse colaborador vai trabalhar mais. Eu dou o exemplo do 5S, né? Começando a base da qualidade. Se a pessoa tem a aptidão ao básico do 5S, ela não vai sofrer. Agora, se ela é lambona, como diz o ditado, e vai trabalhar numa empresa organizada, ela vai sofrer. Porque está desalinhado. Então, quando a gente fala da liderança, é ser justo, verdadeiro, correto, mas permitir que a pessoa recupere sua dignidade até o ponto que ela queira recuperar. Porque a empresa não é filantropia, pessoal. A função de uma empresa é o quê? Gerar empregos, ter receita, lucro, pagar impostos. A visão empresarial é essa. Eu queria que o senhor definisse melhor dignidade, porque nós falamos, eu entendo a dignidade que o senhor está falando, mas às vezes quem está nos assistindo fala, tá vendo? Está ferindo a dignidade do mas cara. Mas a dignidade é o seguinte... Sua credibilidade. É que o livro fala, permita que a pessoa recupere sua dignidade. É o princípio do livro. Então, eu estou copiando exatamente a situação. Tá? Mas a dignidade aqui é a conduta correta, o comportamento adequado, voltar a ser benquisto, ser o funcionário uau, não o funcionário vixe. Entendi. Tá com quem aquele processo? Funcionário fulano, uau. E aquele outro processo, aquele outro protocolo, aquela outra atividade? Tá com o funcionário vixe. Vixe. Né? Então esse recuperar a dignidade de ser benquisto, de ter credibilidade. Mas aí o Brasil, infelizmente, a legislação trabalhista também, às vezes deveria ajudar, dificulta quem quer fazer certo e prejudica... aliás, dificulta quem quer fazer certo e facilita para quem quer fazer errado. Mais ou menos isso, né? Desculpe, mas infelizmente é verdade. Mas a legislação é para quem fazer. A legislação não é para premiar quem faz o certo. Né? Aí o que acontece? Você pega aquela empresa que quer fazer algo a mais certo, correto, tudo mais, não pode.
Porque a própria lei às vezes põe... Tudo bem, é importante a lei, pelo contrário. Na minha opinião, empresa sacana, quando a gente fala de ESG, tem que mais levar... Desculpa a expressão, pessoal. Cacete. Sim. Tá? Ministério Público do Trabalho está aí para isso, Justiça do Trabalho está aí, isso, sindicato, sou a favor de todos. Quando a empresa troca o pé pelas mãos. Sim. Porque qual que é o viés a empresa não tem compliance, não tem canal de denúncia, não tem código de conduta, ou o funcionário vai reclamar para quem? Pelo amor de Deus, né? Já não estamos mais na era industrial, embora muitas empresas ainda se comportem como tal. Mas aí eu falo, os números conversam com a gente. Sim. Então, resultado, rotatividade, absenteísmo, ação trabalhista, reclamação, acidente e um monte de coisa. Então, transitando entre ESG e liderança, não existe super líder, não existe líder perfeito. O líder tem que ser correto. Explica o que é ESG, professor. Vamos lá. ESG é um conceito que vem ganhando espaço desde o final da década de 90, com John Eckington, que foi o pai da sustentabilidade, né? Sim. Que antes criou lá o tripé, os 3 botões da sustentabilidade, que é economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correto. Aos mais cringes, né? Mais experientes como nós, né? Vão lembrar da Eco 92, de um desenho chamado Capitão Planeta. Né, que trouxe todas... A Gaia. É a Gaia. O poder é de vocês, ele falava, né? A Gaia é a deusa da natureza. Exatamente, tá? né? Então, lá começou a evoluir e chegou um momento que você questionou, peraí, socialmente justa, ambientalmente correta, mas o economicamente viável não quer dizer economicamente certo. O lucro a qualquer custo, uma hora o custo vem caro, em credibilidade, em reputação, em perda de marca, perda de cliente, churn ou rotatividade. E o lucro a qualquer custo mata o ambientalmente correto e o socialmente justo. Então, entenda ESG como environment, né, em inglês, social e governance ou governança. Então, pega o economicamente viável e traga para o economicamente correto, compliance, diligence, auditorias, que garantam a conformidade e credibilidade daquilo. Né? O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma prática recomendada, que é a BNT-PR 2030, que trata isso. Recentemente, a Receita Federal lançou o selo Sintonia, que é um selo que automaticamente atribui A+ ou A aquelas empresas que estão todas em dia com fisco, tributo, exportação. Então, automático. Digita aí, ó, Sintonia, Receita Federal, vai aparecer se a tua empresa é A+ ou A, que está 100%. Né? Sim. E a B, a C e a D já deu para entender como que tá, né? Já então tem que correr atrás. Porque pós-pandemia, Henrique, eu também atuo com algumas consultorias, sou head de RH de uma empresa e também algumas consultorias, surgiu um termo de demitir um cliente. Você já viu isso? Não. Então, meu Deus, como em pleno capitalismo, lucro a qualquer custo, blá, 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 preciso do receita, né? Eu vou demitir um cliente? Sim. Eu não quero a minha marca atrelada àquela marca poluidora, assediadora, agressora, malfeitora. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Eu fiz um estudo, professor, por umas aulas de pós que eu fiz sobre sustentabilidade. E quando eu entrei no meio, todo mundo acha que a sustentabilidade ela veio de um pessoal que pensa no futuro, etc. Pelo que eu percebi, toda essa ideia de sustentabilidade, tudo, realmente vem de uma questão filosófica, tal, mas é que da década final dos anos 80 até o final dos anos 2000, até 2008, que teve a quebra da Bolsa Americana, você só via sacanagem das empresas. Você via Volkswagen mentindo, Lehman Brothers mentindo, você via empresas poluindo e estavam lá com certificado de tá tudo ok, empresas que falavam que tinham uma boa política com seus colaboradores, era a pior empresa do mundo, e as máscaras foram caindo. E quando a máscara cai, a bolsa cai. Então criaram lá, falaram, não, vamos colocar ordem nisso. E aí que veio, aí que o compliance ele apareceu muito mais, com muito mais força, né? Então não é que alguém pegou fresco e falou, agora eu tenho que ser economicamente viável. Já estava aí. Por quê? Porque pessoas acreditaram em um momento que uma empresa era economicamente viável e quando foram ver não tinha processo, não tinha nada e esse dinheiro se esvaiu. Dê uma olhada aí, anos 90, Volkswagen dando relatório de emissão de... no meados de 2010, 2010, 2015. E se você pegar isso daí, aqui no Brasil nós tivemos também... Lembra? Diga-me com quem andas, eu te direi quem é. Nós temos casos, por exemplo, da Vinícola Aurora. Sim. Né, que foi caso, tanto que perdeu o mercado de cultura, teve que tudo mais, mas não foi a Aurora.
foi uma subcontratada. Olha a importância de qualificação do fornecedor. Tanto tem uma ISO chamada 20400 que trata de compras sustentáveis, que é qualificar o fornecedor. Sim. Não adianta eu terceirizar uma operação que eu não tenho expertise, capacidade ou contingência para dizer o seguinte, eu não tenho risco trabalhista ou risco... Cara, tu vai ter risco igual sucumbência, solidário, subsidiário. Você executa depois em outra esfera para recuperar. Sim. Mas a reputação, como diz, né? Empresas têm reputação, pessoas têm caráter. Sim. Né? Então, quando a gente fala da pauta SG, liderança, a gente transita... Aí eu faço um parênteses, que a gente falou sobre filosofia antes, né? Sim. Economia, por essência, é filosofia, se você pensar. Porque é o modo como você quer, como você se posiciona e como você se pensa que determina o padrão de consumo. Sim. Se eu sou fruto... Aí vamos buscar na literatura que o naturalismo é o homem é fruto do meio, né? Sim. Mas não que defina, né? Que a pessoa tem esse poder de escolha, mas transitando numa analogia de economia, de organizações, de sociologia organizacional, Sim. como você pensa determina teus resultados, determina teu modus operandi e determina tua cultura. Então, quando a gente fala de liderança, uma liderança bacana, ok, ela vai ter que ter um pulso, mas a empresa vai ter que ter uma governança, um compliance para garantir a conformidade, inclusive para, às vezes, defender aquele líder que quer fazer certo, mas às vezes está refém do lado financeiro, sem dúvida. Que conhece os pormenores da empresa. Sim. Então, por isso que eu falo, ESG não é MBA, nem pós-graduação. Sim. ESG é cultura, propósito, informação. Se aplica a padaria do João à multinacional grandão. Sim. Entendeu? Sim. Então, é posicionamento. E falando de liderança, né, nenhum líder transita sozinho para a sustentabilidade. Sim. Né? Por isso fala Agenda 2030, né? Então, e o que a gente fizer nessa década, pós-pandemia, vai definir os próximos séculos. A agenda que o senhor fala é a agenda da ONU, a né? ONU, exatamente, a 2030, os 17 ODS e tudo mais. E uma coisa, as pessoas, as organizações, os empresários têm que ter em mente. Empresas não têm sucesso em sociedades que fracassam. Não tenha dúvida nenhuma. Se ele não olhar porta dentro, seu social, S do SG, mas não olhar a porta fora, que é o diálogo das partes interessadas, tanto a parte ambiental, tanto a parte social, a governança é só consequência. Então, se você tem um processo de governança, due diligência, auditoria, qualificação, canal de denúncia, transitando isso entre liderança e pessoas, a coisa vai fluir. Mas volta a falar, o líder mor da empresa, o dono da empresa, quem tem o poder de querer, tem que querer. Né? E quando a gente fala mas para querer tem que ter consciência. Consciência. Por isso que a gente fala em letramento, né? Hoje a gente busca letrar os adultos, que nós ensinamos as crianças, educamos as crianças, ensinamos os jovens, e hoje a gente precisa letrar o adulto. Né? E o que é o letrar o adulto? É mostrar para ele que aquela ação tem uma consequência. E a ação positiva, consequência positiva. Só que a ação positiva, às vezes, vai te colocar um espelho na frente da tua empresa, um espelho na frente do teu processo e vai te demonstrar. Por que tantos escândalos surgiram? Primeiro, você tem um viés tecnológico, que dá vazão. Né? E segundo, você passou a ter canais para isso, leis para isso. O ministro relator Herman Benjamin, em 2010, é uma nuance ambiental aqui, mas se aplica a todo tipo de contexto. Tá? Trazendo uma análise de um processo sobre poluição, eu faço analogia para poluidor, agressor, assediador, malfeitor, sonegador. Não é quem faz apenas. Quem se beneficia, quem se cala, quem se omite, quem financia. Quem permite. Quem permite. A omissão é uma permissão. Tanto que a lei do síndico coloca lá que se o síndico não denunciar a agressão e violência doméstica, ele é corresponsável. Ação fazer ou não fazer. Exatamente. Né? Ação de fazer ou não fazer. Por isso, a nossa responsabilidade hoje transita meramente para gerar empregos e pagar tributos. Para não adoecer a sociedade. Né? Então, quando eu falei que um líder transita, inclusive na parte neurocientífica de liberação de hormônios de bem-estar e sofrimento de uma pessoa, onde vai estourar isso? Na casa, na família. Né? Então, a gente acaba adoecendo. Então, agora se fala tanto nos riscos psicossociais, a NR1, né, e tudo mais, é porque,
E não é só o líder também, tem outros fatores. O jogo do tigrinho é um risco psicossocial. A gente pode transitar aqui. Veio a doutora Natasha aqui para nós falarmos sobre a NR1. E ficou claro, a NR1 ela não veio para... Nós sempre nos preocupamos em não deixar o colaborador doente. Agora a preocupação é deixar ele saudável. A OMS tem esse conceito de saúde, não é a ausência de doença, mas é o pleno bem-estar físico, social e emocional. Então, isso muda o paradigma. Até que não posso deixar as pessoas doentes. Não, cara. Você tem que deixar elas saudáveis. Exatamente. E saindo daquela, transitando daquela meramente saúde e segurança física, ocupacional, que é o EPI, é realmente o cuidado com a saúde das pessoas num custo elevado para a saúde pública. Né? Então, olha só como a liderança permeia em tudo. Né? E daí fala assim, qual que é a área correta? Gestão de gente e cultura, recursos humanos. Não importa o nome e o título que você dê. Gestão de talento. Eu não gosto dessas... Talento é chocolate, tá? Né? Sonho é o que vende na padaria. Exatamente. Né? Então, assim, Talent Acquisition Manager, gerente de aquisição de talentos, vai comprar um chocolate. Né? Perfeito, da garoto, ele faz propaganda. Então, assim, quando a gente fala de... Importa a área de gestão de pessoas, entenda recursos humanos, cuida das políticas. Quem cuida das pessoas são os líderes. Lembra que eu falei que durante muito tempo o RH falou, vai entender de liderança, toda a área foi, finanças foi, controlador, contabilidade, produção, comercial, manutenção, todas as áreas foram entender de gente. Mas menos o RH não foi entender de negócio. Entendeu? Não, e nem de gente também. E parou no tempo. Porque eu vejo que o RH ele é engessado, ele parou no tempo. Ele não, em tese, ele não está acompanhando o que realmente é. Eu sempre falo, professor, que recurso humano, antes de ser humano, é recurso. E deve ser tratado como recurso. E aí as pessoas podem falar, mas você está desumanizando. Não. Daqui a pouco eu vou chamar o dinheiro de Quatim, então. A gente começa a trocar os nomes. O recurso humano, vamos olhar onde? Vamos para a literatura? Alberto Chiavenato, querendo ou não, é um dos maiores pensadores literários, enfim, do estudo dos recursos humanos, não só no Brasil como no mundo, e é brasileiro, olha que orgulho. Ele trata lá, o recurso humano, vamos para a administração, você tem o recurso mercadológico, o recurso financeiro, o recurso produtivo. E então, todos eles merecem um cuidado. Exato. Agora, o recurso humano continua sendo recurso humano. Agora, a gestão daquele recurso humano, que eu vou verificar a subjetividade, que eu vou acolher para não adoecer. Mas esse romantismo também é uma crítica que eu faço, é uma área que eu amo, trabalho e sou entusiasta. Entre 2020, na época da pandemia, até 2023, quando começou a voltar o tal do de novo normal, né? Não a neonormalidade, o novo normal, surgiram 42 novos termos na área de RH. 42 novos rótulos, desde o SG Washing, Care Washing, Security Washing, e um monte de termo novo. 42. Que eu mapeei, eu sabia de 8. Então, eu como um estudioso, não um onipotente, mas procuro estar atualizado, eu sabia de 8. Então, as pessoas procuram muito mais criar rótulos para lacrar do que estender o fundamento científico concreto daquilo lá. Que não adianta falar purê de aipim. Pode falar purê de mandioca. E é um purê. Né? Mas não, eu tenho que criar termo novo. Eu tenho que falar que o meu RH é uma área de retenção. Retenção de talentos é outro nome que me dá um arrepio. Retenção de talentos. Sabe o que, Henrique? Vamos olhar o construto? Vai no dicionário. Lembra aquele mini dicionário que a gente levava para a aula da tia Tina de português da 4ª série? Mini dicionário bueno, né? Perfeito, opa! O que é retenção? Segurar a força. Tanto que tem uma peça de motor que se chama retentor, que segura a força por pressão, vazamento de fluido. Ponto. Retenção não é uma palavra boa. Não é. Mas o RH, que é por meio da sua resiliência, que adaptou da física, a capacidade de se submeter à pressão e voltar ao estado natural. Agora eu pergunto, você humilha, assedia e você quer que o ser humano seja resiliente. Né? Você bate, não, ele tem que voltar sorrindo. Né? E uma crítica que eu falo ao Fórum Econômico Mundial, skills, um termo bonito, né? Lindo. Skills, future skills, 2020, 2030 do trabalho. 6º item. Pessoas resilientes com capacidade de suportar pressão. Aí eu faço uma crítica ao Fórum Econômico Mundial. Ao invés de falar que as pessoas têm que ser mais resilientes e aguentar pressão, será que não tem que ter empresas mais humanizadas?
Que diminuam a pressão. Que diminuam a pressão, ou coloquem pesos corretos e medidas. Então. Porque segurança psicológica, que eu estudo também, Sim. não é diminuir padrão de desempenho. Sim. É manter uma credibilidade, uma capacidade de cobrar e suportar. Sim. Né? Venha a nós ao meu reino também, né? É o equilíbrio. Então, uma coisa que eu percebo, professor, está sendo muito legal a nossa conversa, porque nós estamos batendo um monte de coincidências aqui. E não foi combinado, não né? foi combinado. É o seguinte, é o papo dessa manipulação do RH legal. Não, politicamente correto. Politicamente bom correto. Dia, bom dia, bom dia! Opa, o bom dia é o mais... Inclusive, tem uma crítica dessa questão do excesso da positividade. Sim. Que é um extremo, que a pessoa precisa... Se você olhar os construtos, Henrique, da felicidade, Sim. tem várias definições. Eu gosto de duas. A primeira é da professora Sonja, da Universidade da Califórnia, que ela fala o seguinte: felicidade é a experiência de contentamento e bem-estar. Experiência de contentamento e bem-estar. Combinada que a própria vida possui sentido e vale a pena. Então, quando a gente fala de felicidade no trabalho, eu não estou fazendo menção nenhuma ao trabalho, que a felicidade é subjetiva. Mas, evoluindo para o trabalho, nós temos lá a questão do alinhamento de valores, beleza? Sim. E também existência de momentos frequentes positivos e raros negativos. Sim. Mas o negativo também é importante. A tristeza também é importante Sim. para dar significado. Sim. Porque senão eu viro uma ilha de caras, durmo Sim. com 2 rodelas de pepino Sim. e minha empresa não tem problema. Ou seja, aqui sempre todo mundo é feliz. E quando a felicidade se torna regra, ela para onde vai o perde a sofrimento, graça. que é o tal dos detratores, que eu tenho que ouvir. Né? Eu não tenho que olhar apenas meus NPS de 92, eu tenho que olhar meus 8, que lá tá a dor. Sim. Né? Então, essa questão da falsa positividade também é ruim. Os extremos todos são ruins. Sim. Então, eu sempre falo o seguinte: onde tem procedimento, não tem sentimento. Primeira regra. Segunda regra: o líder deve acolher, orientar, treinar, desenvolver, dar feedback. Mas chega um momento que a empresa precisa rodar. O lucro a qualquer custo, o maior custo vem. Então, a gente está transitando tanto em SG Sim. quanto liderança. Sim. Porque a liderança, ela vai demonstrar muito aqui a tradução da cultura da empresa. Exatamente. Ela que vai guiar. Porque senão o poltergeist, tá aqui a plaquinha não fala nada, mas a postura da liderança. E volto a falar, empresa familiar é muito mais bacana de gostoso de trabalhar quando tem um procedimento. Porque você tem um lado humano, mas você também tem um processo. Agora, quando ela se perde, porque o primo do colega do vizinho, do padrinho do meu filho joga bola comigo e ele tomou uma ação equivocada e antes soube do comitê de compliance e o abafo demito, as pessoas não vão engajar. Né? E eu falo... Porque não vão confiar. Não vão confiar. Exato, é aquela pesquisa de clima que dá um falso positivo. Aí vem aquela história. Não, mas aqui o colaborador não é para confiar na empresa. O colaborador tem que ter o pé atrás. Não, muito pelo contrário. O fato é o seguinte... Se você olhar por definição, professor, se eu pego do primeiro dia 1 ao dia 30, eu trabalhei e recebi, tá quitado. Sim. Eu tive entregas entregáveis e tá tudo certo? Perfeito. Aí o que nós falamos da ação trabalhista, né? Sim. E eu fiz uma pós em Direito e Processo de Trabalho, sou administrador, mas eu gosto de mas tem que saber, transitar. E realmente, a ação trabalhista não vem por um direito ferido. Vem pela mágoa, pela humilhação. Mágoa. Pô, extrapolou um pouco a hora extra. Poxa, aquela empresa também me acolhe quando eu preciso. Sim. Tá tudo certo, tá tudo eu não vou levar ferro e fogo, gratidão, né? Tem exato. gratidão. Eu falo que o homem é trabalho, professor. Sim. Tem gente que concorda, tem gente que discorda, mas tudo bem. Que o homem é trabalho. Então, quando ele está numa organização que o respeita, uma organização que ele tem a troca, o cara faz 20 horas essa por dia e não está preocupado. Tá errado legalmente. Tá errado. Mas a empresa precisou, ele ajudou e quando ele precisar, ele não vai perder a cesta básica porque chegou uma hora atrasado. Exatamente. Então a gente fala do contrato formal e contrato psicológico, né? A dupla redundância positiva, reciprocidade no caso, né? Sim. Mas, Henrique, eu tenho um livro que fala de relações industriais. Olha que eu bacana, adoro entrar professor. em sebo, cara. Eu tenho 384 livros. Eu sou autor de 14, né? 14 livros, mas eu tenho 385. Ganhei um no Sebrae numa palestra que eu fui. 385 livros na minha biblioteca, pessoal. Sim. Se você perguntar se eu li todos, não, mas eu li tudo. Sim. Desculpa, eu li todos, mas não li tudo. Entendi. Né? Eu leio o capítulo. E eu gosto de entrar em sebo.
e comprar livros antigos das áreas que eu gosto. E eu gosto de ler para entender. Como é que era antes. E tem um livro, cara, Administração das Relações Industriais. Esse livro é de 1948. E o português é até aquele português meio de Portugal, né, que está escrito assim, ó, ora, pois, é importante que os capatazes tenham atendimento psiquiátrico, pois este custo volta várias vezes. Em 1946, o que ele está falando? Não é que a pessoa enlouqueceu, o capataz entenda o líder, né? Sim. É o apoio, a escuta, o suporte, a atenção emocional daquele líder. Sim. Entenda coaching, entenda a palavra que você for hoje. Mas quem ampara o líder, já que ele ampara todo mundo? Perfeito. E o senhor fez um comentário bem... 46, cara. E você fez um comentário bem bacana, que as coisas não mudaram. O que mudaram foram os nomes. Os nomes, né? Agora é o plus, tal. Calça agora skinny volta e vai na moda, né? Aí você vai ver, mas não é a mesma coisa. Mas eu preciso desenvolver uma metodologia para vender. Dias atrás eu estava conversando com uma colega consultora. Tem que vender livro? Tem que vender livro. Eu não vendo meus livros, eu escrevo por prazer, tá? Mas é pra vender livro, né? Ou vender live, né? Ou lacrar nos curtidas das redes sociais. Porque LinkedIn hoje também virou o Tinder das relações profissionais, né? Sim, vamos fazer uma crítica aqui. O cara leva uma justa causa, demitir por incompetência, cruza os braços, tira a foto padrão MBA e fala o seguinte, gratidão pelo ciclo que se encerra. Lindo, lindo, maravilhoso, né? Lindo. Mas olha só... Não faça isso! Não faça isso! Por favor. Mas assim, quando a gente fala de livros e tudo mais, eu sou entusiasta, eu gosto de escrever, vamos olhar, volta a falar o construto correto, né? Vamos olhar a base. Pô, tem ciência, tem literatura, tem escrita. Sim. Então, quer dizer que surge um tema novo, a gente vai esquecer 2000 anos de educação por causa de um termo que lacrou? E é outro ponto, modinha, professor, que eu vejo dentro das organizações, eu vi isso dentro das organizações que eu passei. Sabe aquela história que de médico louco todo mundo tem um pouco? Ou de treinador de futebol e médico louco, todo brasileiro tem um pouco. Gestor de RH e líder. Entendeu? Todo mundo tem um pouco disso. E não percebe o mal que faz. Eu vi, professor, equipes top de linha serem dizimadas por causa de líder, por causa de liderança mal feita. Eu vi prêmios que nós estávamos comentando aqui, certificações que foram relativamente jogadas fora, a empresa não perdeu a certificação, mas... Perdeu a credibilidade da certificação. Perdeu a credibilidade. Que adianta ter um certificado? Na parede. Que adianta. E perdeu totalmente a credibilidade, por quê? Por causa da liderança. Pelo mau exemplo, pela miopia do qual é a função do líder, porque muitos têm que usar óculos, porque eles não enxergam realmente qual é o papel do líder. E eu percebo isso, professor, que as pessoas que estão em cargos de liderança, mesmo que as empresas estão falando, vai lá e faz, muitos que não acreditam naquilo, vai lá fazer só pro forma, vai, faz, não está nem aí, volta para a organização e continua cometendo os mesmos erros. É o que a gente fala do washing, a maquiagem, SG washing, manager washing, recursos humanos washing, né? Enfeito pavão, para dizer que é colorido. Certo. É bonito, mas não é real. Mas não é real. Então, é aí que transita muito essa questão da credibilidade. A gente está falando líder SG, comportamento, conduta e tudo mais. Sim. Mas o líder tem a sua meia-culpa, mas não a culpa inteira. Por exemplo, falar assim, o líder está replicando um comportamento de permissão, cobrança ou imposição. Sim. Né? Então, lembre o seguinte, nada acontece por acaso. São 3 personas. Sim. O colaborador, o funcionário, o empregado, como queira dar o título, sim, o talento, enfim, né? Ele tem... Eu sou daqueles que colaborador é aquele que colabora, não é aquele que funcionário que funciona, é trabalhador que trabalha. Né? Empregado é o cara. Mas assim, quando nós falamos da conduta dele, nós também precisamos fazer uma crítica, talvez não total, mas alguns pontos dos conceitos que a geração que está chegando está criando. Certo. Que vamos trabalhar isso. A inteligência emocional também é importante saber lidar. Não é ficar suportando cacete, pressão a todo mundo, mas ter inteligência emocional de ressignificar pequenas coisas. Certo. Não levar tudo a ferro e fogo também. Né? Quando eu trabalho ESG, social, governança, compliance, um tema assédio, que é muito polêmico, eu falo o seguinte, o sexual, que é muito grave, dependendo do moral e tudo mais. Mas cabe a nós também nos posicionarmos que a física nos ensina que os espaços nunca serão vazios. Sim. Sempre vai ser ocupado por permissão ou omissão. Sim. Então, até que ponto eu também não fui conivente com um entendimento errado da permissão que eu dei?
meu posicionamento. Sim. Então, se a pessoa fez uma piada... Vou brincar aqui, tá? Certo, eu sou palmeirense, lógico, tá, pessoal? Lógico. Mas assim, vamos falar rapidamente de time aqui. Afinal, não tem mundial, né? Estamos lá buscando o segundo, né? Mas olha, e tá tudo certo. Aqui a gente é seleção brasileira. Isso é diversidade, equidade e inclusão. Sim. Não importa o rótulo, a crença, o credo, a orientação, partido político. Por que o brasileiro, nas empresas, de certa maneira, se restringe a falar sobre sexualidade, política, religião e futebol? Porque o latino-americano, sua inteligência social coletiva, assim, digamos, inteligência emocional inconsciente coletiva, desculpa, é meio Deus que pune um político que rouba ou o próximo que erra. Não é a culpa é minha, né? Sempre culpa da outra pessoa. O euroasiático é mais centrado, né? Mas entenda o seguinte, Henrique, eu não gostei dessa piada. Você pode parar? O Henrique, como líder, como colega, com inteligência emocional, ok, Maurício, me desculpe, não faço mais. Entendi. Teve assédio? Não. Não teve. Porque eu me reportei, eu me posicionei. Agora, se o Henrique continuar, ainda falar pro nosso camera maker aqui do lado, é o seguinte, ó, tá vendo? O Maurício tá... Opa, intenção, direção e continuidade. Exatamente, exatamente. Sabe? Então a gente também tem que ter um pouco dessa inteligência emocional de se posicionar. Porque o caso, olha que interessante, o primeiro estudo de segurança psicológica e felicidade nas organizações se chama Estudo de Aristóteles. Foi feito no Google. Que legal. E quando a gente fala de engenharia social, né, arquétipos, relações humanas e tudo mais, tem uma frase muito interessante. Diz o seguinte, um dos erros que o Google teve, o pensamento, foi que, aliás, uma das ações erradas foi infantilizar a equipe, colocando tobogã, jogando videogame, cerveja Heineken. Eram salas de descompressão. Isso infantiliza a equipe. Felicidade, trabalho, segurança psicológica é muito além disso. Né? E segurança psicológica com entrega, com performance, com felicidade, acontece no ângulo de 45 graus, equilibrado, entre a permissão e a cobrança. Limite, processo e permissão. Aqui a coisa acontece. Se você restringir muito, e eu trago uma analogia de qualidade, organizações se permitem errar, claro, com responsabilidade, se erra menos. Sim. Né? Porque a pessoa não tem medo de fazer. Sim. Eu tenho 2 mantras comigo de gestão, Henrique. Eu prefiro segurar louco do que empurrar bobo. Olha, muito bom entendeu? Isso. E eu aceito, não sei, mas não tolero, não sabia. Isso criou minha persona de gestão. Certo. Então eu dou liberdade para as pessoas até um certo momento, porque eu também sou responsável por gestor executivo. Lógico. Então até aqui você pode ir. Se acontecer alguma coisa, faz parte do aprendizado. Sim. Tanto que hoje, nas pós-graduações de gestão de projetos, um dos pontos chama lições aprendidas, que até um projeto do MBA, PMBOK, uma obra de construção, seja metodologia Toyota, Lean Manufacturing, metodologia Porsche, qual metodologia que você quiser colocar aí no Canva, enfim, Scrum, BCG, enfim, todos vão faltar, né? Jazz, lições aprendidas. Eu errei, ok. E se você fazer uma analogia sobre gestão de pessoas, me permita a liberdade poética? Sim. Vá, não volte a errar. Sua fé lhe salvou. Num livro escrito há 2000 anos atrás. Repita. Vá, não volte a errar. Sua fé te salvou. Pecado está perdoado. Lições aprendidas. Vá, não volte a errar. Sua inteligência lhe salvou. Porque inteligente não é o que não erra, mas é o que aprende com os erros e não torna a errar a mesma coisa. Porque errar faz parte do processo de cocriação, de realização, de performance. Até o termo resiliência, professor, você só tem resiliência em 2 casos. Uma, que você sofre, e a outra que você aprende. Por amor ou por dor? Se você não sofre... E se você não aprende, mesmo que tenha sofrido, você também não é. Analogia da palavra, formação da palavra, aprendizado. Negar-se ao aprender. Então eu aprendi alguma coisa, quer dizer que eu me desprendi de algo que eu acreditava ser único, absoluto, e passei a ver as coisas sobre um outro, o tal do 6 e do 9, né? Sim, depende do ponto de vista, né? E qual que vai dizer que está certo? A moralidade, a legalidade e a espiritualidade, que na minha opinião são os 3 pilares que seguram a nossa sociedade. Isso está legal sociomoralmente, legalmente ou sobre o viés do dogma que eu acredito, seja qual for o seu, tá tudo certo. Perfeito. Posso não concordar, mas respeito. E aqui, inteligência emocional elevada, né? Eu sempre falo, inteligência emocional é autoconhecimento, automotivação,
Vamos lá. Autoconhecimento, automotivação, empatia, reconhecer. E empatia não quer dizer sentir... Habilidade social. Exatamente. E tem mais uma, automotivação, autoconhecimento. Se você pegar o livro do... Escapou o termo, a gente lê tanto e acaba... E outra também tem autores que colocam mais... Inteligência cognitiva, inteligência social... Mas é inteligência e autoconhecimento. Né? Eu sempre falo, você quer ser feliz no trabalho, tenta buscar algo que você acredita. Né? Você não vai ser feliz a todo tempo. Exatamente. Uma cobrança faz parte, um erro faz parte. Exatamente. E mesmo quando você vai num lugar, porque às vezes a gente não tem opção. Me dava muita raiva, professor, quando eu era mais novo, estava na faculdade e tudo. Você tem que trabalhar no que você gosta. E eu olhava para a pessoa e falava, eu tenho opção, então. O que o japonês chama de Ikigai. Ikigai. O conceito de Ikigai. E aí eu falei, eu tenho opção. Né? Aí depois você descobre que você tem opção. Você não sabe que você tem, mas você tem a opção. E às vezes nós vamos também parar em lugares que a gente não esperaria trabalhar ou não gostaria de ser o primeiro passo, porque aqui você gostaria de estar lá do outro lado. E também, nesses lugares, é lugar de muito aprendizado. E lugares de momentos bons e de momentos ruins. Então, não importa onde você está, porque quando o senhor falou da minha culpa em relação ao colaborador, eu lembrei isso. Né? Você também está se permitindo, né, o colaborador que vai numa empresa, você está se permitindo entender a empresa ou você já entra já com suas verdades? Exato. E outra, também entendamos que o mundo não é um mar de rosas, né? Sim. Às vezes você vai trabalhar por necessidade, ou basicamente, talvez não no primeiro momento, num lugar que você gosta, ou no que você faz, mas não queira chegar a um nível de gerência não sabendo como funciona o beabá. Não tem a dúvida. Eu faço um exemplo, eu sou de Cascavel. Sim. Né? Cascavel é uma cidade exato. muito boa. E o Grupo Mufato, que inclusive da Tarobá, é de lá. Sim. Né? E os meninos, quando o senhor Tito, que é o pai do Edson, do Emerson e do Eduardo, faleceu, eles tiveram condições de criar essa empresa, esse grupo economicamente sólido e correto e sustentável, porque eles sabiam de tudo. Sim. Começaram da base do aprendizado. Sim. Então é um mérito, eu falo meninos, modo de falar, né? Mas são empresários, empreendedores, visionários que conheciam das dores. Sim. Né? É o tal do gestor TBC, tira a bunda da cadeira, né? Que conhece a realidade do negócio, sabe os números, não podem não saber tudo de tudo, mas tem noção. Aí o que acontece? Aí vamos usar a frase Steve Jobs. Ele não sabe tudo de tudo, ele contrata alguém melhor que ele naquilo, sem ego, sem ego, para que os números conversem e o processo flua. Isso mesmo. Né? Às vezes eu converso com o executivo, Maurício, eu preciso de um gerente financeiro. Ok, mas eu tenho medo de contratar alguém que não seja ético. Eu falei assim, então, ou confiável. Eu falei, peraí, quantas milhões de empresas tem no mundo? Então quer dizer que nenhuma tem um gerente financeiro? O que você garante? Limite, procedimento e auditoria. Você tem processos bem redondos. Dupla assinatura, né? Então você começa... Você tem ferramentas. Exato. Então, será que a culpa da febre é o termômetro? As pessoas são culpadas de tudo? Ou não posso acreditar na competência delas? Então, perceba que o nosso diálogo sobre SG transitou também em liderança, e liderança transita SG. Sim. Né? Que SG é uma filosofia de posicionamento, seja ambiental, social e de governança. E quando a gente fala de liderança, né? E eu brinco que o melhor SG, a letra mais importante do SG é o G de gente. Não é nem de governança, entendeu? É o G de gente, né? Mas as pessoas estão no social. E liderança é uma arte que pode ser desenvolvida. Uma são Messi e Cristiano Ronaldo, né? Um tem habilidade, outro tem que treinar. E os dois são ótimos no que fazem. Mas se o que não sabe tem que treinar, pode ser um excelente líder, e aquele nato que nasce, mas se não estudar, não desenvolve, vai ser também um péssimo líder. Exatamente. Pode até brilhar, mas vai ter um momento porque a liderança, eu vejo que é uma questão comportamental. Tá? Então, quando o senhor falou que o líder é o cara que mostra o caminho, etc., e quando a gente fala de ESG, é ele que vai levar para o colaborador. É ele que vai alimentar o colaborador em acreditar em todas essas coisas. Só que se esse líder ele não tiver essa consciência, ele arrebenta uma equipe. Aí pergunto, a culpa da febre continua sendo as pessoas. Mas esse líder, ou ele não teve preparo, ou foi o líder que cresceu no fasejamento, né? Sim. Com a quarta série, que teve mérito e tudo mais, mas não desenvolveu a liderança.
mas é de confiança do dono, né? Ou talvez não pode ser desligado, porque ele talvez sabe os pormenores daquela empresa que não podem ser expostos. Mas quando a gente fala de liderança, Henrique, eu insisto sempre nisso. Não existe líder perfeito. Talvez o único ser perfeito no que você acredita passou há 2000 anos atrás aqui. Sim. Mas... E morreu crucificado. E morreu crucificado ainda, exatamente. Mas quando a gente fala de liderança, é estar disponível para a escuta. Estar disponível para ajudar. Não é dar apenas o feedback, mas acompanhar naquele processo da melhoria do feedback. Mas ele também tem uma postura. Qual a regra? Onde tem procedimento, não tem sentimento. E as pessoas se desligam geralmente não da empresa. É do líder. Então, por isso que eu falo. Não aguento é o líder. Não aguento o líder. Não é a pressão no trabalho, não é a materialidade do trabalho, mas é o meu líder. E eu já presenciei N casos dos mais altos níveis hierárquicos, do mais simples ao empresário. Eu cito 2. Um melhor líder operacional que foi desligado e o setor era o melhor. 3 meses depois, aquele setor estava 30% melhor. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, um grande empresário que eu conheci num evento que eu estava em São Paulo, e a gente conversando, ele olhou para mim e disse: Maurício, eu senti confiança em você, eu vou abrir meu coração. Cara, eu troco tudo que eu tenho pela fidelidade e amor do meu filho e da minha esposa. Tocante isso. Aquilo mexeu comigo, sabe por quê? Porque olhando ele e tudo mais, eu falei, o cara deve ter o dinheiro que eu gostaria, o carro que eu gostaria, o cargo que eu gostaria, o dinheiro, a casa que eu gostaria, né? A esposa não, porque eu amo a minha, né? Mas, e ele trocava tudo isso. Mas eu fui conversando com ele, ele falou o seguinte, o filho dele, né, jovem, tinha, sei lá, um Camaro, bebia, batia, ele tirava ele da punição, que era a consequência, e dava um Porsche. Brigava, arrebentava com tudo, tirava ele, dava uma Ferrari. Tava dando um videogame pro filho que reprovou de ano, literalmente. Né? Então, que é o reforço negativo, né? Você tá premiando o mau exemplo, né? Então, ele também era conivente nessa situação. Né? Então, até que ponto a empresa permite isso? Por isso que eu falei, ESG é cultura, propósito e transformação, se posicionar, né? Já vi bons exemplos de ESG, do qual uma multinacional no Brasil, se eu não me engano, em 2020, 2021, antes da pandemia, 2019, 2020, teve uma festa fantasia e o presidente, superintendente, vice-presidente e alguém do RH, né, do mais alto escalão, foram nessa festa fantasia, com fantasias... Dou até com medo. Vexatórias, humilhantes, racistas, homofóbicas, né? Na segunda-feira, bicho, rodou todo mundo. Mas até o CEO da empresa no Brasil rodou. Valor não se discute. Prioridade você escalona. Numa Gucci que for. Valor você não cumpre. discute. Primeiro exemplo. E segundo exemplo, empresas que camuflaram problemas sociais, de assédio, de denúncia, problemas ambientais, do tipo, isso não acontece comigo. E talvez a maturidade de gestão é dizer o seguinte, a confiança não está pela necessidade de ver se você acerta, mas sim a credibilidade e reputação de uma marca, de uma empresa, vem da sua postura quando você erra. Lições aprendidas. Né? Vai ter autuação, vai ter cacete, vai ter modo, vai ter tudo. Mas as pessoas vão dizer o seguinte, essa empresa eu confio. Aí nós tornamos embaixadores da marca, perfeito, né? Por semelhança. E queira ou não queira, esse papo de ser um embaixador da marca, acreditar na marca é o valor agregado. Onde a empresa pode cobrar mais caro, cobra o que quer. Porque é o seguinte, eu não sei se já aconteceu comigo, comigo já aconteceu. Vou dar um exemplo do celular. Eu fui numa loja comprar esse celular. Mas eu fui tão bem atendido, que eu comecei a ser um vendedor do vendedor. Levando minha família, indicando, você tá com problema nisso? Vai falar com o fulano que ele atende. Então, peraí, eu não ganho nada. Eu não conheço ele. Mas a experiência e a lembrança, o que ele me fez sentir, as pessoas consomem emoções, não coisas, né? Vão lembrar como se sentiu, não o que ela teve. Né? O prazer do... Que atendeu tão bem que eu levei... Agora, já teve situações também... que eu comprei um celular e deu problema, eu gastei 3 celulares para recuperar até a inteligência artificial. Né? Eu gastei 3 celulares para recuperar o que eu perdi, de birra. Entendi, mas fez, porque não interessa, não é o valor que está ali. Ali é o revenge,
o sentimento ferido, o ego, sentimento ferido. Sabe, a honra, né? O sentimento de traição. Eu pago mais caro, mas eu não vou. É a birra, né? Eu vou. Entendeu? Então, isso acontece nas empresas também. Sim. Acontece com aparelho, acontece com as empresas. Então, quando a gente fala de liderança, sustentabilidade transitando em SG, é o seguinte: código de ética, postura, manual de conduta, e tá tudo certo. Sim. Tem pessoas que vão engajar, tem pessoas que não vão. Perfeito, tá tudo faz certo. Parte. Cada empresa é uma cultura, cada cultura é uma estrutura, e cada empresa vai funcionar do seu jeito. Sim. Meu pai tem esse script que na época dele ele andava 30 quilômetros, tirava 20 litros de leite e trabalhava. Sim. Né? Hoje mudou, né? Mas talvez o que as empresas fazem hoje, ou façam hoje, é uma resposta a uma necessidade de organizações que não têm sucesso em sociedades que fracassam. Sim. Então, aquela empresa tem que olhar para a comunidade, a gente chama de stakeholders, né? As partes interessadas, olhar para a sociedade, olhar para a comunidade, olhar para os órgãos fiscalizadores, né? Ter a reputação positiva. Sim. Né? Você engana muita gente pouco tempo, poucas pessoas muito tempo. Algumas pessoas algum tempo. Mas depois que inventaram isso daqui, você não engana sempre todo mundo, né? As pessoas vão postar. Os detratores. Tem detrator maldoso, mas tem detrator real. Eu falo que é o caso... E mesmo o maldoso é porque encontrou uma falha. Alguma falha, exato. É aquela questão de por que as empresas hoje se posicionam na resposta, né? A pessoa vai lá no Facebook, no Instagram, arrebenta com a empresa. Qualquer resposta emocional que for dada pela empresa gera um ônus contra ela. Não tenha dúvida então, nenhuma. Então, o que ela fala? Não, veja bem, entre em contato com o nosso canal, é esse. Não resolve. Resolve, estaremos aqui. Por mais dificuldade que tenha, mas ela não... 6912. Né? Então, antes era assim. Ela não fala que você que é maluco, né? Exatamente. Então, pera lá. O que aconteceu? Vamos resolver? Sim. Vai ter um ônus? Vai. Mas você tem um fator ou atenuante ou agravante. Sim. Né? E a empresa vai usar a inteligência dela jurídica, social, mercadológica, reputacional para mitigar, minimizar, reduzir ao ponto de, quem sabe, eliminar. Sim. Talvez eliminar é uma utopia, mas ela vai ter um compliance. Mas é tão pequeno que não aparece. Exatamente. Entendeu? Não aparece esse perante a credibilidade dela. Exatamente. Agora o problema é quando inverte. Pessoas têm caráter, organizações têm reputação. Qual é a sua? Exatamente. E a reputação, e aí que uma coisa come a outra, exatamente. Né? E a reputação vem das pessoas que fizeram. Eu faço trabalho de hunt como consultor, já fiz vagas na faixa de 30, 35 mil reais para gerentes que as pessoas não queriam ir para a empresa. Para essa empresa que eu não vou, não. Olha. E eu tô falando num cara, não tô falando de uma pessoa simples, tô falando de um pós-graduado com 2 idiomas, formação superior, experiência, know-how, 20 anos e tudo mais. Não é qualquer um. É um cara que perante a lei é hipersuficiente. Né? Reforma trabalhista. Então, não, para essa empresa eu não vou, não. Porque, vixe, é a empresa vixe. Empresa vixe. Né? E eu percebo muito isso, professor. Dentro do mundo do direito do trabalho, você percebe muito isso. Nessa empresa eu não quero. Por quê? Porque já tem histórico de assédio, já tem histórico de confusão, já tem histórico de muitas decisões mal tomadas, e o profissional, e eu acho isso muito legal hoje, que esse bom profissional, ele está podendo falar não. Pode, porque ele vai estralar, vai vir 2 aqui, 3 ali, oportunidades para ele. E a gente fala, memes, assim, eu tenho formação em psicanálise, e tem uma fala... Que bacana, professor. Do Freud, que fala, eu fiz, depois de já formado, pós-graduado, eu fui estudar fundamentos. O que o senhor estudou? Vamos lá, eu vou dar um exemplo para depois falar qual que foi minha jornada. Lifelong learner, eu continuo estudando. O contrário do que é engraçado não é o que é sério, mas é o que é real. Pois brincando, a gente pode dizer tudo, principalmente a verdade. Nossa, sensacional. Repita. Freud, brincando, a gente pode dizer tudo, principalmente a verdade. Sem dúvida. E o contrário, que é engraçado, não é que é sério, é que é real. Né? Minha primeira formação, Henrique, abri só um parênteses, eu sou administrador, né? Sou responsável, inclusive, pelo CRA, o Conselho Regional de Administração do Norte do Paraná. Parabéns, professor. Estamos aí na... Eu sou da época do Miura. O grande Miura, estive com ele, o Márcio, um grande abraço. Um abraço para ele. O irmão do Miura em Cascavel foi meu coordenador na faculdade, né? Estive com o Miura agora há pouco. Gente, o Miura é uma família. É o pai, o Miurão, e os 2 filhos.
Formou metade dos administradores aqui do Paraná. Então, o Miura é sensacional. Parabéns, os dois Miuras. O Edson e o Márcio. Então, eu sou formado em administração, tenho MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e fui estudando em Direito e Processo de Trabalho, Pedagogia Empresarial e Educação Corporativa, Psicologia e Organização do Trabalho. Eu sou presidente do Instituto da Empresa, tenho MBA em Gestão Terceiro Setor e Contabilidade. Que legal. De OCS, né? Sim. Aí vim estudando, mas chega um momento falando, pera lá, a gente tem que voltar para o fundamento. Fiz formação em psicanálise, fiz teologia, sociologia e filosofia. Sensacional. Então, tenho todas essas graduações. Atualmente, até o final do ano, eu sou técnico em segurança, técnico em qualidade, técnico em meio ambiente e técnico em química. E até o final do ano eu concluo educação física, química e ciências contábeis. E entre 2 e 3 anos termino engenharia ambiental e sanitária e serviço social. Aí você me pergunta, mas Maurício, por quê? O senhor come que hora? Nos horários errados. Nos horários errados. Mas por que eu falo que essas formações de autoanálise, de fundamentos, da discussão de quem somos eu, né? Quem sou eu, quem somos nós, né? É importante. A filosofia é importante. Sim. E você vai entender que a economia realmente é definida pela filosofia. Sim. Uma liderança é definida pela filosofia. Sim. Ela é preparada pela metodologia. Sim. Mas é a filosofia que a define, porque é como eu sou, como eu vejo, como é permitido ser. É a diferença. A filosofia nós discutimos como devemos ser. Na ciência nós vemos como nós fomos. Né? E comprovamos isso. E comprovamos isso. Por isso que eu falo que os números conversam com a gente. Então, como RH, eu estou em constante... porque realmente mudam-se os modelos aplicáveis à liderança, embora incorpore-se tudo que já passou, mudar talvez não seja, mas são novos momentos para aplicar o conhecimento que tem. Né? Então, exemplo, eu aprendi a dirigir um carro manual. Depois eu fui para um carro automático. Daqui a pouco eu vou para um carro autônomo. Então, embora o fundamento da direção seja o mesmo, eu preciso aprender a dirigir um carro com tração traseira, com tração integral. Sim. Então, você perceba que você... E isso só acontece aonde? Ou por preparação. Aí a minha fala, que eu vou trazer sobre inteligência artificial daqui a pouco, né? Transitando nisso. Mas ou por formação, ou por vivência. O equilíbrio entre formação e experiência. Né? Ângulo de 45 graus. Não é com 21 anos terminar um PhD, mas ao mesmo tempo também não esperar 70 anos para estudar alguma coisa nova. Então, o equilíbrio, porque você precisa testar, comprovar, implementar. E quando as pessoas falam que inteligência artificial vai tirar, eu acho que não. Eu não acredito nessa conspiração da revolução das máquinas, né? Do filme Exterminador do Futuro, né? A Skynet. Né? Mas eu vou dizer o seguinte. Dado algo isolado, um copo. Informação, conjunto de dados organizado, um copo com água. Conhecimento, conjunto de informações organizadas. Inteligência, conjunto de conhecimentos organizados. Perfeito. Para por aqui. Sabedoria, conjunto de inteligências organizadas. E graças ao nosso bom Deus, a inteligência humana ninguém vai superar. Então, a inteligência artificial segura e te ajuda, facilita, mas para aqui. A sabedoria humana. Eu tenho alguns colegas meus me criticam, eu falo que de inteligência emocional o que menos tem é inteligência. Inteligência artificial, o que menos tem é inteligência. Porque ela está aprendendo. Porque é você que insere. Replica, né? Entendeu? Ela não... São modelos estatísticos que vão... algoritmos que vão gerando, replicando. Se eu estou dentro de um carro, eu até confio mais numa IA do que no motorista. Não tem, se tiver uma boa conexão, eu confio até mais. Mas isso não vai me dar a resposta que eu preciso em determinadas ocasiões, que vai muito além da lógica e da estatística. Mas, ó, eu estou em sala de aula há 21 anos, já participei de muito TCC e banca e tudo mais. E isso faz uns 6, 7 anos. E é uma boa experiência, né? Foi um pouquinho antes da pandemia ali. Uma banca presencial, o aluno trouxe um pendrive, colocou no computador e não achava o trabalho. E ele se desesperou. Calma. Fui lá no CMD, aos que não conhecem, se chama MS-DOS. Prompt de comando. Tem um comandinho chamado, que é um vírusinho bobo, que ocultou o arquivo dele, né? Foi lá, attrib -h -r, asterisco, ponto, asterisco.
Tava oculto o PowerPoint, ele apareceu. Nossa, o professor é hacker. Não sou hacker, não. É que eu tive aula de MS-DOS, Windows, Word, Excel. Então, eu já passei por isso. Fechar a folha de pagamento do sistema, me dá no Excel, eu vou fazer. Talvez não com a mesma velocidade que eu fazia outrora, 10 anos atrás, mas faço. Porque você tem um fundamento. Você sabe que isso me chama a atenção, uma coisa que é a falta de fundamento. Fundamento. Eu percebo muitos alunos hoje, mais novos, dessas novas gerações, que chegam mostrando conhecimento, mas sem fundamento. Tecnologia, ok, eles pegam uma velocidade. Eu participei de uma apresentação dos alunos de 6º ano sobre robótica e tudo mais. Falei, você pode me explicar de novo, que eu achei sensacional, mas não entendi. Eu não entendi. Mas realmente, pro outro lado do viés sociológico, humanista, ou de relações interpessoais, um jovem de 21 anos que saiu da faculdade com todo o conhecimento tecnológico que é importante, mas ele não teve a experiência relacional de colocar tudo isso em prática. E daí fica aqueles gaps que a gente chama, né? Contrate competências e demita caráter e treine habilidades, né? Aí, 70% das admissões, comportamento. 70% das demissões, comportamento. E a gente continua falando investimento em liderança. Eu acho que tem muito discurso, professor, muito discurso bonito. Né? Você pega LinkedIn, que é agora é um... Tinder, né? O Tinder do... É sensacional o LinkedIn, mas às vezes eu vou dar palestra, eu pergunto, real fofinho, né? Mas eu tenho às vezes uma certa ressalva. Eu respeito quem faz, mas eu, Maurício, eu já tinha, assim, eu vou colocar que eu sou casado com a Gi, pai do Arthur Miguel, palmeirense, diácono de moto. O cara não tá lá para saber quem eu sou. Vai pesquisar nas minhas redes sociais. Ele tá lá para saber a minha entrega. O que ele pode entender do que eu usei para ele replicar. Benchmarking. Senão é uma apresentação egóica. Eu sou isso, aquilo, sou aquilo. Eu sou... Por isso que eu nem falei minha formação. Acabei comentando aqui. Mas o foco não é o que eu fiz. Vai lá na minha rede social, Maurício Chiesa Oficial, tá lá. Ou no LinkedIn, Maurício Chiesa Carvalho. Mas aqui eu tô para relatar minha experiência, meu ponto de vista, não para dizer que eu sou onipotente, onipresente e onisciente, mas para falar o seguinte, olha, eu fiz isso, deu certo, eu fiz isso errado. E quem tá assistindo aqui, professor, entendeu? Isso eu posso aplicar, o que o marketing chama de localização, ver global, agir local. Isso é possível, isso não. E tá tudo certo. Agora não é falar o seguinte, isso é uma droga. A tal da a polarização, né? Exatamente. Eu não falei... Eu não acredito nisso. Eu falei bem do meu. Eu não falei mal do seu. Mas hoje o fato de eu falar bem do meu ou da minha experiência, às vezes o outro quer desconstruir. Pera lá, pessoal. O mundo é muito grande. Tem espaço para todo mundo. O que vai demonstrar se é certo ou errado é o resultado e a credibilidade. Exatamente. Tá tudo certo. E aí, o senhor falou do local agora. Eu lembro a primeira vez que eu vi essa palavra. Eu estava numa empresa, trabalhava, aí estava lá a questão de ser local, era o cartaz. Eu falei, o cara errou, era global e o cara colocou local. Ignorância em pessoa. Né? Aí eu falei, não, mas tal. Aí eu falei, vou pesquisar. Aí não tinha celular ainda, peguei um dicionário local. E foi uma das maiores descobertas da minha vida. O que é ser local? Ser local haja como, reconheça os valores, as situações de onde você está para que você possa se comportar dentro delas. É olhar o que pode, o que a norma ISO, vamos trazer o conceito, deve, pode e convém. Certo. Deve é lei, não discute. Pode é uma possibilidade, convém é conveniência. Então, nem tudo que pode convém. Exatamente. Então, aí quando eu vi, e aí foi quando as luzes vão acendendo. O pessoal de geração mais nova não percebe, mas as luzes vão acendendo, gente. Na hora certa, a luz acende. Quando eu falo luz, é o teu entendimento. E aquilo deu uma luz no meu entendimento de pessoas dentro da organização que foi sensacional. Porque reconheça o local onde você está, entenda os valores, entenda a dinâmica, entenda os processos, entenda os porquês. Se você entender, ali é o seu lugar. Exatamente. Agora, se você olhar e falar, não tá, ali não é o seu lugar. Tem um livro do Simon Sinek que começa pelos porquês, né? Como olha, eu não sabia. Exatamente, que é justamente a questão do começo pelas perguntas, né? Sim. É o meu lugar?
propósito e tudo mais. E o professor Henrique tem a questão do estudo de territorialização e como que é, professor? Desterritorialização. Eu estou procurando estudar, que eu achei sensacional. Vale a pena quem está assistindo. Opa! Procura os conselhos que o professor estuda e vai entender toda essa questão do sofrimento, de liderança, empresas, exatamente. Né? E quando você entende, as coisas ficam mais fáceis. Exatamente. Professor, estamos chegando no final. O que o senhor vê liderança para os próximos anos? Vamos lá. Líder é saber entender pessoas, entender processos e ver propósitos. É ligar PPP, pessoas, processos, performance. Quando a gente tem um propósito não é apenas filosofia, mas é um entendimento que me faz bem, que eu comungo daquele valor ou não, a gente falou isso. É entender isso, é justamente isso. Alinhado a minha postura com a postura da empresa. Não existe líder bonzinho, não existe líder perfeito. A liderança também é uma jornada de desenvolvimento. Sim. Que você liderar um grupo de pessoas é um modelo de liderança para cada pessoa. Que comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Isso nós temos as diferentes subjetividades, né? E quando você fala isso, as pessoas têm uma resistência tão grande, cara. Que o óbvio precisa ser dito várias vezes, né? Fala, a pessoa, o que você fala é o que ela entende, não é o que você fala. Exatamente. Então toma cuidado para falar. Exato. Então é a liderança realmente essa postura. E por outro lado, uma empresa que queira ser líder protagonista, se apropriar dos aspectos ESG. Que não é MBA nem pós-graduação, é cultura, propósito e informação. Sim. Economicamente viável, correto e certo, socialmente justo e ambientalmente... economicamente viável e correto, ambientalmente correto, socialmente justo. Tudo isso por meio de compliance. Né? E os números conversam com a gente, os sorrisos também. Daqui a 10 anos a gente vai conversar se a postura foi adequada ou não. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua presença. Prazer, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Liderança, ESG, mudança de paradigma, a questão da liderança, a questão de vocês reconhecer um líder e fazer, né? Não quem faz liderança não é crachá, gente. Entendeu? Crachá não serve para nada. Exato. Tá ok? Agradeço a atenção de vocês e até uma próxima vez. Até mais.